Eu cansei de procrastinar. E eu sei que é meio bobo falar isso, porque muita gente vai pensar: ah, mas é só você levantar e fazer as coisas do seu dia a dia. Mas não é tão simples o quanto parece, pelo menos não pra mim. Eu tô tentando sair de uma crise de ansiedade e eu não vou deixar isso me derrubar, não mais. Então, hoje eu decidi levantar cedo, acordei por volta de umas 8 horas da manhã, comecei a fazer algumas coisas, eu lavei roupa, fiz comida, alimentei os meus animais, porque eu tenho 4 lindos gatinhos e uma cachorrinha que me perturba muito. Dependendo desse vídeo, vocês ainda veem eles. Mas é isso, acordei cedo, fiz as minhas coisas, almocei, deitei no sofá, dormi de novo porque eu não sou de ferro. Levantei agora há pouco, tomei um bom banho. Não fiz o cabelo porque acabou que eu finalizei ontem e ele tá direitinho e tá nublado, tanto que eu tô usando um pouco da iluminação da janela que tem aqui na minha frente e a ring light que eu comprei. Tá nublado, tá ficando frio e eu não vou ficar com o cabelo molhado. No mais é isso. Eu decidi, pra poder dar uma levantada na minha autoestima, fazer uma hidratação na minha pele e uma maquiagem leve só pra poder ficar em casa mesmo, pra poder me dar um ânimo pra continuar essa semana. Hoje é uma segunda-feira e eu pretendo fazer pelo menos um pouquinho de cada coisa todos os dias. Então, vamos lá. Eu trouxe pra poder passar no rosto esse creme Nivea, porque ele tem... Por mais que não esteja muito sol, ele tem protetor solar. Trouxe também um sérum facial, vitamina C, dessa marca. E para poder espalhar e absorver bem na minha pele, eu vou passar com a pedra de jade, a guaxa. Eu sempre passo um pouquinho antes de passar o creme, porque ele absorve muito bem essa vitamina C, ela deixa a pele bem macia. Minhas mãos estão limpas, porque senão não ia adiantar nada passar com a mão suja. Eu vou espalhando até eu sentir que a minha pele absorveu todo o produto. O produto absorvido, ele não deixa a minha pele com a sensação oleosa, que é o que mais incomoda no meu tipo de pele. Ele, depois de um tempo, começa a ficar muito oleoso. Por isso, até que eu não passo muita maquiagem, vocês vão perceber que eu geralmente só foco na sobrancelha, olhos e às vezes algum blush, alguma coisa assim. Mas eu não gosto de passar muita base e nem corretivo, porque todas as marcas que eu comprei até hoje sempre deixavam a minha pele mais oleosa do que ela já é. Então eu ainda não achei nenhum que deixasse assim... com o toque mais seco, mas aquele aspecto de glow, que é o que eu gosto, mas não exagerado. Eu vou colocar minha faixinha de cabelo, que agora que eu lembrei que eu trouxe ela. Agora sim. Já passei o sérum, agora eu vou passar o creme. Ele é muito bom, ele não deixa minha pele com muita oleosidade. Eu passo uma quantidade assim, ok, pra mim poder conseguir espalhar com a guaxa e não ficar com muito produto na pele. Eu espalho um pouquinho com a mão, de forma uniforme, e agora eu venho com a guaxa antes do meu rosto terminar de absorver todo o produto. Eu faço uma repetição de geralmente 10 a 15 vezes. Eu faço abaixo dos olhos, na testa. Se eu estiver fazendo errado, pessoas que já usam guaxa há mais tempo, coloquem nos comentários, porque eu comprei mais por conta das blogueiras de beleza que eu assisto, tanto no TikTok quanto aqui no YouTube. Eu geralmente vejo elas fazendo esses movimentos, na verdade. Mas eu não sei se tá totalmente certo, porque eu já comprei essa pedrinha há um tempinho. Mas por conta dessas crises que eu vinha tendo, eu parei de fazer. Eu tô fazendo já uns 3 dias, da forma que eu aprendi, né? E por último eu venho com essa partezinha e passo de novo embaixo dos olhos.
Guaxa passada na pele. Já começo a me animar um pouquinho pra poder continuar fazendo minhas coisas do dia. Agora a gente vai pra maquiagem. Eu vou usar o auxílio desse espelhinho, porque só pela câmera eu não vou conseguir me basear certinho aonde que eu tô aplicando cada produto. Tô com a minha bolsinha de maquiagem. É bem pouquinha coisa, como eu tinha dito. Eu vou usar essa minha paletinha. Não vou usar tanta sombra, eu vou usar só uma sombra cintilante e essa daqui para poder fazer a sobrancelha, porque a minha paletinha de sobrancelha eu fiz o favor de deixar estragar. Vou utilizar esse rímel. Eu até ia colocar cílios, mas como é só para ficar em casa e eu tenho muita rinite, eu preferi não colocar, porque senão eu ia colocar e depois de 1 horinha eu ia ter que tirar de novo. Esse lápis de olho, eu vou usar tanto a parte branca quanto a parte preta. Na verdade, eu vou utilizar só a parte branca. E esse gloss da Ruby Rose. Cadê a marca? Esse gloss da Ruby Rose. Os materiais são esses. Eu vou fazer uma coisa bem de levezinha, só pra poder dar uma corzinha no rosto, dar um ânimo de novo. Porque é aquilo. É o que dizem, na verdade. Quando a gente tá na bad e a gente fica deitada na cama, sem fazer nada, fica rolando pelo feed das redes sociais, olhando o YouTube e fazendo esse tour virtual, só piora. Quando você vê, já se passaram 5 horas do seu dia, você não fez nada de produtivo, a sua casa tá uma bagunça, ou então pra quem trabalha também, só trabalhou e voltou pra casa e fica nesse ciclo infinito. E você só acaba piorando a sua bad. Isso é uma autocrítica também, porque apesar de eu saber que a gente tem que levantar, fazer as nossas coisas, mesmo sem vontade, mas fazer uma coisa de cada vez pra, aos poucos, isso se tornar um hábito na nossa mente, eu acabo não fazendo, porque como eu disse no início, não é fácil. Mas eu decidi virar essa chave na minha vida. Quem estiver passando pela mesma coisa que eu, seja uma crise de ansiedade ou só um dia que não tá se sentindo bem, não tá se sentindo bonita, por mais superficial que seja ou mais profundo que seja que você esteja sentindo, só faça. Levanta, acorda um pouco mais cedo, faz as suas coisas e tira um tempo pra você. Porque eu, na realidade, eu só ia acordar cedo pra fazer as coisas dentro de casa. Mas eu pensei assim, do que adianta a minha casa tá limpa, cheirosa, tudo no lugar, se eu não tô? Se no final eu vou continuar me sentindo feia, me sentindo mal, procrastinando com as minhas coisas, do que adianta, sabe? Então, mesmo que seja só pra ficar em casa e assistir uma série, fazer alguma coisinha assim, básica, estudar, se arruma pra você, sabe? Eu só faço só um preenchimentozinho, tá vendo? Só pra tirar um pouco das falhas. Olha. Não vou me apegar a detalhes. Ah, porque um lado tá mais grosso que o outro, um lado tá mais feito do que o outro. Eu não vou me apegar a esses detalhes. Senão a gente surta também por coisa boba. Vou passar o lápis de olho a parte branca, na verdade. Eu tô gostando muito de usar lápis de olho branco, porque ele abre o olhar, tira um pouco do aspecto caído que fica. Porque assim, vamos ser sinceros, a gente já não tá legal. Você ainda vai passar um lápis de olho preto pra fechar mais ainda esse olho? Foi. Passei nos 2 olhos. Vou passar o meu rímel. Já passei o meu rímel. Eu tenho cílios bem pequenininhos, então realmente não vai aparecer muita coisa. Mas é o que dá. Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu tenho esse outro batom meu. Ele já tá um pouco velho. Esse da Ruby Rose também. Porque ele é a mesma coisa do outro. Ele é um lado batom e outro lado gloss. Só que esse meu batom,
ele é cremoso. E eu não gosto de batom cremoso. Me incomoda porque eu sempre borro, eu sempre fico parecendo um palhaço no final do dia. Então eu não tô usando esse batom pra nada. Então eu uso geralmente um pouco pra blush. Só um pouquinho, só pra dar um ar de saúde. Não sei se vai aparecer muita coisa no vídeo. Mas é algo bem de levinho, só pra dar aquele susto na tristeza. Passar um pouquinho mais. Daqui a pouco vai ficar parecendo que eu tomei uma chinelada no rosto. Mas tá bom. A gente tá dentro de casa, ninguém vai ver mesmo. Tá ótimo. E por fim eu vou passar um glossinho, porque eu até tenho um lip balm, mas só que eu não sei aonde eu coloquei. E sinceramente eu tô com preguiça de procurar. Show, né? Já dá uma outra cara pra gente. Pro cabelo, como eu disse, eu não vou molhar ele de novo. Então, assim, ele já tá finalizado, ele tá enroladinho. Só tá um pouco bagunçado porque eu tava deitada. Então, só pra dar uma solturazinha, eu vou passar esse óleo, que já tá até acabando. Um óleo de argão. Olha, é bem pouquinho mesmo. Só isso aqui. Passa pelas pontas do cabelo. Esse óleozinho, ele é muito bom, ele é muito cheiroso. E eu gosto de usar ele nas pontas mesmo, pra dar uma reavivadazinha. Aqui já foi. Eu vou botar alguns acessórios, coisa básica também. Vou usar esse meu anelzinho de prata da Pandora e essa argolinha de aço. Tá ótimo. Pra rotina de... Não foi bem uma skincare, porque eu já tinha lavado o rosto no banho com um sabão facial. Só fiz mesmo uma hidratação no rosto, que a gente tem que fazer todos os dias, mas eu não tava fazendo. Fiz uma drenagem facial com o Aguacha e passei uma maquiagemzinha só pra dar uma animadazinha na gente. Gente, pra dar mais uma alegriazinha pro nosso dia, eu decidi fazer um bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro. Então, eu vim aqui pra cozinha e vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Eu não sou nenhuma cozinheira profissional, então pode ser que você faça diferente de mim, mas é o jeito que eu faço e dá certo. Então, vamos lá. Para começar, eu vou pré-aquecer o meu forno a 180 graus, enquanto a gente vai fazendo a nossa massa. Como recipiente, eu vou colocar nessa forma redonda, porque eu acho que a estética fica mais bonita do que na forma quadrada. Deixar bem sequinho, porque senão na hora de juntar atrapalha muito. E para bater a massa do nosso bolo, eu vou colocar nesse pote aqui. Para essa quantidade de massa, eu vou utilizar 2 ovos. Eu vou colocar 2 colheres bem cheias de margarina. Já é o suficiente. E 6 colheres de açúcar. Eu sei que parece pouco açúcar, mas para esse bolo eu vou utilizar achocolatado e não chocolate em pó. Então, como no achocolatado já tem açúcar, para não ficar muito doce, eu coloco pouco açúcar. Eu vou bater esses 3 ingredientes muito bem até formar uma espécie de creme homogêneo. Precisa ficar assim. Um creme bem homogêneo, meio amareladinho. Vou colocar 2 xícaras de leite. O segredo é sempre colocar primeiro os líquidos.
Eu não sei exatamente o porquê, mas dá certo. Eu trabalhei há um tempinho atrás em confeitaria e eu aprendi essa técnica. E realmente as coisas ficam muito melhores, as massas de qualquer coisa. Fica melhor quando você mistura primeiro os líquidos. 2 xícaras de farinha. A minha já tem fermento, mas se a sua não tiver, o fermento vai ser 1 colher de chá no final. Eu vou colocar 2 xícaras para depois eu ir acertando a consistência da minha massa de bolo. Eu gosto de usar o fouet para poder bater bolo, mas com uma colher grande, ou uma colher de madeira, ou uma colher de metal também dá certo. Eu gosto do fouet porque ele evita de dar pelotinhas. E se você tiver uma batedeira em casa também é muito mais fácil. Mas aqui é tudo no trabalho manual mesmo. Eu sei que tem gente que fala que a gente não pode cozinhar quando a nossa cabeça não tá boa. Mas é o que funciona pra mim. Eu me disperso de tudo que tá acontecendo. Você colocando a sua energia em alguma coisa, assim, já te dá um ânimo pra fazer outras coisas. Absurdo. E isso eu indico pra qualquer pessoa. Pode não ser exatamente cozinha, porque nem todo mundo gosta. Mas pode ser algo que te faça, assim, esquecer um pouco das coisas, sabe? Desenho, sair, encontrar os amigos. Qualquer coisa, sabe? Olha, a minha massa ficou assim. Ela não fica nem muito líquida e nem muito maçuda. Ela fica na medida certa. Eu misturo ela bastante. E agora eu vou entrar com o achocolatado. Eu coloco meio que de olho mesmo. Eu vou vendo a quantidade que vai ficar uma cor bonita na massa. Senão fica aquele meio acinzentado, que eu não gosto, eu acho que fica feio. Olha, gente, ficou assim. Ela tem que cair e fazer bloquinhos. É porque não vai dar pra mostrar muito aqui, ó. Ela tem que ficar assim. Pra untar a forma, eu coloco um pouquinho de óleo. Espalho na forma com a mão mesmo. Espalhou. Aí eu coloco um pouquinho de farinha. E vou girando essa forma para poder pegar farinha em todos os cantos, para não ficar grudando o nosso bolo. Tem que ficar assim. Essa partezinha aqui não ficou muito bem untada, mas não vai fazer muita diferença. Vamos transferir a nossa massa para a forma. Como eu disse, a minha massa já tem fermento, mas se a sua não tiver, antes de você colocar na forma, você coloca o fermento e bate para poder ficar tudo bem homogêneo. Eu dou uma batidinha para poder ficar tudo do mesmo tamanho. E vou levar ao forno a 200 graus por mais ou menos uma meia hora, mas depende muito da potência do seu forno. Gente, enquanto o bolo tá fazendo, eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que eu tenho feito para poder me sentir um pouco melhor nesse momento que eu tô passando na minha vida. Para contextualizar para vocês, na realidade, eu tenho esses problemas desde muito cedo. Eu sou diagnosticada com ansiedade e com deprê, mas até então eu estava bem controlada há um tempinho. Eu tinha ficado cerca de 4 meses sem trabalhar para poder me recuperar e voltar para o mercado de trabalho tranquila. Me tratei tudo certinho, voltei a trabalhar. Eu estava trabalhando no mercado aqui da minha cidade, um mercado grande, e eu já tinha trabalhado há um tempo atrás em mercado. Eu já trabalhei em 2 mercados na minha vida, um com 18 anos.
Fui operadora de caixa e depois eu fui para administrativo. E depois, quando eu fui me mudar de cidade, eu voltei para operadora de caixa. E assim, sinceramente falando, eu não me dou bem com atendimento ao público. Por quê? Eu sou muito introvertida. As pessoas se aproximam de mim instintivamente para poder conversar comigo, saber um pouco mais de mim, e é daí que eu faço amizades. Gente, olha quem apareceu no vídeo. E ela tá de roupinha. Tá muito agitada, mas enfim. E é assim que eu faço amizade. Geralmente as pessoas se aproximam de mim e daí a gente acaba conversando e fazendo essas amizades. Mas eu sou uma pessoa que eu sou de muito difícil acesso. E não é assim que eu faço de propósito. Eu simplesmente não gosto de ficar em redes sociais. Não gosto muito de conversar por telefone. Se eu encontrar você na rua e a gente conversar e tudo mais, a gente pode estar há anos sem se falar. Mas se eu te encontrar na rua, a gente vai se falar normalmente, porque na minha cabeça você é meu amigo, minha amiga. Não é porque eu fiquei um tempo sem falar com você que eu só simplesmente não gosto de você. É só por conta de situações que vão acontecendo na nossa vida, correria e tudo mais, e por eu já ser mais introvertida mesmo. Mas eu perco muita amizade por conta disso. Daí, enfim, voltando. Eu comecei a trabalhar nesse mercado na minha cidade. E fui pra uma área que eu nunca tinha ido na minha vida. Eu fui pra padaria. Porque eu não queria ir pra atendimento de novo. E pra minha área administrativa, geralmente você consegue mais quando você já tá dentro da empresa. Então, como eu era nova, não conhecia ninguém na cidade, eu decidi ir pra padaria mesmo. Eu gosto de cozinhar, gosto de fazer doces, bolos. Então eu pensei, talvez eu me dê bem. Fui pra balconista de padaria, que eles chamam aqui. Então eu botava pão pra assar, fazia pizza, aquelas pizzas congeladas que você acha em mercado. Eu montava, eu embalava os produtos já feitos pelas confeiteiras e pelos padeiros. Ali eu cheguei quieta, como eu sempre chego em qualquer lugar, cheguei quieta, com muita educação. Mas as pessoas começaram a se aproximar de mim, comecei a fazer amizade. Com o tempo lá, eu pedi pra, se houvesse a oportunidade de eu ir pra confeitaria pra poder aprender e me especializar, que eu tinha interesse. Até então surgiu a oportunidade, porque a confeiteira estava sozinha, e eu fiz uma amizade com ela. Então, eu fui. Mas assim, todo mundo já tinha me falado que a confeitaria era complicada, que a minha encarregada era complicada, uma pessoa complicada de se lidar. Mas até então, eu falei, não, gente, eu tô aqui pra trabalhar, eu sei como é que é a dinâmica de mercado, eu sei que é complicado, mas tô aqui pra aprender. Mas conforme foi passando o tempo, eu tive que ficar 20 dias cobrindo as férias da confeiteira, isso em treinamento. Então, eu não tinha muita técnica, assim, muita agilidade pra fazer as coisas, e aquilo foi começando a me sobrecarregar. Só que o grande porém da situação é, quando eu fui cobrir as férias dela, as minhas duas encarregadas, tanto do turno da manhã quanto da tarde, falaram, se você precisar de qualquer ajuda, pede ajuda que a gente vai te ajudar. E eu, beleza, sem problema nenhum. E realmente, até o momento, eu não precisei de ajuda nos primeiros 10 dias. Eu tava conseguindo ali trabalhar bonitinho. Não fazia a quantidade que a confeiteira fazia, porque eu tava em treinamento. Então eu não tinha aquela agilidade, aquela técnica que ela tinha. Mas o pouco que ela tinha conseguido me ensinar, eu pus em prática e tava fazendo. Mas a gente tava em uma época muito complicada, porque era perto do Dia das Mães. E Dia das Mães não, minto. Era perto da Páscoa. Então, era muita venda, as pessoas estavam procurando muito. E eu tava sozinha. Mas até então não precisava de ajuda. Quando eu precisei de ajuda, a situação começou a mudar pra mim. Começaram a rolar fofocas com o meu nome, porque eu comecei a ficar extremamente estressada com a pressão que estava colocando em cima de mim, mas em nenhum momento eu nunca coloquei a culpa em alguém, porque eu tinha escolhido aquilo. Então, mas começaram a surgir fofoca de que eu estava falando mal das pessoas, que eu estava
fazendo as coisas de má vontade e tudo mais, mas não era verdade. Eu simplesmente estava estressada e de vez em quando alguém vinha me perguntar: Débora, tá tudo bem? Falava: tá tudo sim, só que eu tô meio estressada porque eu tô sendo cobrada disso aqui, mas eu não tô conseguindo entregar. Enfim, normal. Tava fazendo o meu trabalho, mas estava um pouco estressada assim. Conforme foi acontecendo isso sem eu saber que estava acontecendo esse tipo de fofoca pelas minhas costas, quando a confeiteira voltou, a primeira reunião que a encarregada fez, ela jogou uma piadinha pra mim, por uma coisa que eu postei nas minhas redes sociais privadas, porque a empresa nunca disponibilizou nenhum chip, nenhum número pra gente comercial. Ela veio jogar uma piadinha pra mim. Chamei ela no privado pra poder conversar e entender o que estava acontecendo, por que ela tinha jogado aquela piada pra mim. Mas ela reverteu toda a história, disse que era somente uma coincidência e começou a jogar o nome das pessoas na bola, falando: porque fulana falou isso de você, porque ciclana falou isso de você. Eu, que já estava extremamente sobrecarregada, eu simplesmente desabei, comecei a chorar. Falei: eu não tô aguentando mais. Eu não sabia que isso estava acontecendo pelas minhas costas, na minha cabeça estava tudo bem. Ela me confortou e tudo mais, até então, tranquilo. Voltei a fazer meu trabalho. Só que por eu estar extremamente irritada, a minha imagem lá dentro começou a se sujar. Eu até assumo um pouco dessa responsabilidade, porque realmente eu deveria ter me controlado mais, mas assim, em minha defesa, é muito complicado pra mim. Não que as pessoas tenham responsabilidade pelos meus problemas, mas assim, é bem complicado pra mim. E eu não tava tomando nenhum tipo de medicação, nem nada do tipo, e aquilo só foi piorando. Até o dia que eu decidi começar a fazer uma faculdade pra poder sair de ramo de mercado, porque assim, convenhamos, quem já trabalhou em mercado sabe que você não tem vida social pra nada. Você não tem tempo pra nada, é só acordou, ir pro trabalho, voltar, dormir e repetir. Mas eu precisava do emprego. E eu estava numa área até que eu gostava. Eu decidi recusar a proposta de ir pra confeitaria por conta desses problemas que estavam tendo, mas eu falei: olha, se houver a possibilidade de eu continuar ajudando, pelo menos, que possa me deixar, e até mesmo por conta do horário, porque eu estava fazendo faculdade. Minha encarregada falou: não, tudo bem, tudo certo. Só que eu tinha que entregar um número específico de pizzas. E cada caixa vem, se eu não me engano, 100 pizzas, 100 massas de pizza. E assim, eu que tava já um tempão sem fazer, eu tava tendo... não era dificuldade, mas falta de agilidade pra fazer as coisas na rapidez que eu fazia antes. Que era uma coisa que eu fazia recorrentemente. Mas trabalhei tudo bonitinho. Tinha entrado uma menina pra poder ajudar a gente, que ela tinha interesse também de ir pra confeitaria, pra aprender. Então, como eu tinha recusado, ela foi pra ajudar a confeiteira. E eu pra ficar ali mais auxiliando, tirando as coisas do forno e fazendo as pizzas. Um determinado dia, eu não entreguei a quantidade que deveria. Eu acabei deixando 10 para poder fazer no dia seguinte, porque uma das coisas, guarda essa informação, nas reuniões do setor, elas sempre diziam: não quero ninguém passando do horário. Se não der tempo de fazer tudo, guarda e faz no dia seguinte. Guarda essa informação. Então, simplesmente, estava dando o meu horário, guardei aquelas 10 pizzas, já estava com molho e queijo, deixei na geladeira para mim poder fazer no dia seguinte. Isso foi numa segunda-feira. As minhas aulas na faculdade são quarta-feira à noite, às 7 horas. Só que como é online, no dia seria a minha prova. Eu tinha marcado minha prova para quarta-feira às 7 horas da noite, então eu teria que sair no máximo até às 6 para poder chegar a tempo na faculdade. Isso aconteceu numa segunda-feira. E eu já tinha avisado que tinha começado a fazer faculdade há cerca de uma semana, 2 semanas. Quando foi na segunda-feira, teve uma outra reunião de assuntos triviais do setor. E a encarregada da manhã falou para a encarregada da tarde escolher 2 pessoas para poder passar para a tarde, que ela precisava de ajuda. E eu já sabia que ia me colocar ali, porque com tudo que já tinha acontecido, eu já esperava. Daí, realmente, antes de eu ir embora, ela me chamou no canto e falou: olha, eu preciso que você comece amanhã 2 horas da tarde. E o horário da tarde é de 2 às 10. Só que eu falei: beleza, mas às quartas-feiras
eu tenho minhas aulas e agora essa quarta-feira eu tenho prova. Então eu vou precisar pegar cedo. Ela, eu preciso que você mande o comprovante. Fui, mandei tudo bonitinho até então, ok. Não reclamei de ter passado pra tarde de novo, não reclamei de estar como balconista de novo, até porque eu tinha recusado a proposta. Até então tava tudo certo. Quando foi na terça-feira, que eu tinha deixado aquelas pizzas pra fazer no dia seguinte, ela simplesmente chegou pra mim e falou, olha, eu não consigo te liberar pra você fazer a sua prova. Falei, tá, e por que não? Falou, porque você deixou coisa pra fazer. Eu falei, beleza, mas eu deixei 10 pizzas pra fazer, de um monte que eu já tinha feito. Ela, mas eu não posso fazer nada, que não sei o que. Eu falei, olha só, perante a lei, vocês não podem me impedir de fazer minha faculdade. Eu tô com o meu comprovante, eu mandei pra você, eu vou fazer a minha prova. Ela, mas você vai ter que vir às 2 horas, então você decide o que você vai fazer. Daí foi a gota d'água pra mim poder entrar em crise de novo. Eu comecei a passar muito mal. As confeiteiras tiveram que vir me ajudar, porque eu realmente estava passando muito mal. Pra melhorar a situação, mesmo eu passando mal, essa mesma encarregada que tinha falado que não ia conseguir me liberar pra fazer a prova, ela simplesmente olhou pra mim e falou, antes de você ir embora, você guarda suas coisas pra ninguém fazer o seu trabalho. E pra contextualizar, esse foi a última coisa que me deu um gatilho pra poder ficar mal de novo. Então eu já tenho muitos problemas sociais, assim, de conseguir me socializar com as pessoas. Eu tenho muitos problemas pra, às vezes, sair de casa, fazer alguma coisa boba. Sei lá, ir na padaria comprar um pão, porque só esse ato de você levantar, fazer as suas coisas, ir pro trabalho, ter que pegar transporte público, conversar com pessoas que você não tem muita intimidade, isso é muito desgastante pra mim. E eu já também, juntando tudo isso, eu ainda tenho a faculdade. Então, depois desse dia, eu decidi pedir demissão. Conversei com meu marido e com a minha mãe. Falei o que tinha acontecido. Eles ficaram extremamente irritados, porque foi uma covardia que fizeram comigo. Mas assim, por eles estava tudo bem. Eu saí do trabalho e até agora eu tô resolvendo ainda as coisas da minha demissão. Vou lá essa semana para poder entregar o uniforme. Então assim, eu decidi ficar um tempo em casa. Pelo menos até o tempo de eu começar a fazer estágio. Porque muitas das vezes o estágio é remunerado, então já é uma ajuda para mim, que pago aluguel, temos contas a pagar. Então, por enquanto, nesse momento, eles que eu digo, minha mãe e meu marido vão cuidar dessa parte sozinhos, né? E eu vou fazendo as coisas em casa, que é lavando roupa, mantendo a casa limpa, fazendo comida. Só que, apesar de eu fazer isso tudo, essa dificuldade de levantar da cama, de às vezes sentar para estudar, de simplesmente tomar um banho, é muito forte na minha cabeça. Eu preciso muitas das vezes de um incentivo, de um empurrão. E tá sempre me mantendo em movimento para não ficar pior, né? Então o que eu tenho feito para melhorar essa situação? Eu voltei a ler esse livro. É O Último Reino, de Bernard Cornwell. Ele é um livro bem velho. Se eu não me engano, tem uma série na Netflix sobre esse livro. Eu até comecei a assistir uns 2 episódios, mas eu não gostei porque eu tava já em não sei quantas páginas, ainda tava na infância do protagonista e na série não tinha passado nem 3 episódios direito e ele já tava adulto. Então, eu preferi só ler o livro. Eu vou ler esse livro aqui. Eu comecei algumas páginas, mas eu vou ler de verdade agora. Então, os próximos vídeos que eu for trazendo, eu vou fazer um pequeno resumo do que eu li, do que eu entendi até agora do livro. Também pretendo ler alguns mangás, que o meu irmão tem bastante mangá. Ele tem coleção de mangá. Vou pegar alguns com ele pra mim poder voltar a ter esse hábito de leitura também. E tô com planejamento no futuro de comprar o Frankenstein. Saiu um filme novo na Netflix. Novo não, já tem um tempinho que saiu do Frankenstein. Eu gostei muito e eu decidi ler o livro também. Mas como é uma leitura um pouco difícil,
Eu preferi primeiro voltar a esse hábito de leitura para depois eu mergulhar nesse tipo de livro, né? Eu tenho voltado a ler, voltado a me empenhar, a estudar. Quero criar esse hábito de me cuidar todos os dias, fazer uma... que foi o que a gente fez hoje, fazer uma hidratação facial, cuidar do cabelo. Não tá assim super arrumado, até porque a gente vai estar em casa, mas assim, pelo menos colocar uma roupinha um pouco mais apresentável, está sempre pronta, né? Que eu posso dizer. E espero que vocês gostem de acompanhar essa jornada comigo de saindo da bad. Vão ter dias que vão ser um pouco mais complicado mesmo, eu sei disso, eu tenho consciência disso. Mas é aquilo. Eu não quero me deixar afundar, porque eu infelizmente me deixei afundar de novo por conta de pessoas, por conta de trabalho. E é aquilo que dizem, CNPJ nenhum vale a sua saúde mental. Então, assim, espero que vocês gostem dessa jornada de cuidando da saúde mental, a gente sair da bad juntos. E daí eu vou fazendo esse tipo de vídeo. Eu gosto muito de desenhar também, então quando eu for pegar pra fazer um desenho mais elaborado, eu também vou trazer aqui no canal pra vocês. Fazer alguma receita, eu gosto muito de fazer doce. Enfim, eu vou fazer mais esse tipo de coisa mesmo. E espero que vocês gostem e me apoiem, por favor. Então, pessoal, o bolo já tá pronto. Antes de desenformar, eu já vou deixar a cobertura pronta. Eu vou fazer uma cobertura de brigadeiro. O bolo tá aqui, vou deixar ele esfriar um pouquinho. Pra cobertura, você vai precisar de um leite condensado, de qualquer marca que você quiser. De lei você come um pouco. Vou usar uma colherinha de manteiga. Não precisa encher muito, senão vai ficar, sei lá, muito gordurosa a sua cobertura. E o achocolatado. Eu também coloco de olho, tá, gente? Eu coloco uma quantidade que não vai ficar nem muito escuro e nem muito claro. Eu não faço em fogo baixo porque eu sinceramente não tenho paciência pra ficar esperando o negócio pegar ponto. Não é ponto de enrolar, tá, gente? É ponto de calda mesmo. Se você colocar ponto de enrolar, ele vai ficar meio puxa-puxa. E eu não gosto assim, mas fica a critério de vocês. É a forma que eu faço. Ai, gente, sério, se vocês estiverem assim, numa badzinha, estiverem tristinhos, só façam alguma coisa pra melhorar a autoestima de vocês e façam alguma coisa que vocês gostam. Porque eu já tô me sentindo muito melhor agora, sabe? Claro que é cada dia, um dia de cada vez, né? Um passo de cada vez. Mas isso realmente tá me animando muito. Porque eu consegui fazer tudo dentro de casa, já fiz o bolo. Vou sentar ali pra poder assistir uns videozinhos, comendo um bolinho, tomando um café. E assim, não há nada melhor do que vocês fazerem algo pra vocês. Olha, gente, vocês estão vendo? Ele não tá em ponto de enrolar, mas ele tá em ponto de calda. É esse ponto que eu deixo. Eu não tenho nenhum prato de vidro assim, bonito, pra poder colocar, então eu vou colocar nesse pote aqui. Até mesmo evita de ficar escorrendo muita calda pros lados. Pra desenformar é bem simples, eu vou pegar um outro pano de prato e vou dar batidinhas pra ele soltar nos cantos. Tá muito fofinho o bolo, olha. Tá muito fofinho. Eu gosto sempre de vir e fazer alguns furos por cima para quando essa calda entrar em contato com a massa, entrar também um pouco no bolo.